Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live. Hoje, para te ajudar a como lidar com as tuas emoções e sentimentos. E com essa enxurrada de informações que a gente recebe diariamente, com essas relações hoje líquidas, de acordo com Zygmunt Bauman, a gente cada vez, e percebam que eu disse a gente, cada vez mais tem dificuldade de lidar com as nossas emoções. E não tô dizendo aqui que é porque tu é uma criança mimada, é porque a gente é reiteradas vezes completamente invalidado no que nós estamos sentindo. Se é que não somos nós mesmos que estamos nos invalidando. Então, uma das coisas que eu trabalho muito com as minhas mentoradas é esse reconhecimento. E não é esse reconhecimento de, ai, tá tudo bem isso, tá tudo bem aquilo. Emoções, elas não são nem boas, nem ruins. Elas são emoções. E quando eu falo em emoções e falo em sentimentos, de uma forma mais técnica, é que a emoção, ela tá ligada a reações químicas que são disparadas no meu corpo. E dessas reações é que advém os meus sentimentos. Então, por exemplo, quando eu percebo que um perigo está se aproximando, eu vou disparar em mim adrenalina. Disso virá provavelmente ansiedade. Então, a gente vai percebendo que dessas emoções vêm os pensamentos. Mas a gente está muito desconectado de nós mesmos. Então, se tu quiseres fazer algo para começar a se reconectar contigo mesmo, a primeira coisa que eu te diria é dar uma olhada naquele filme, acho que é da Pixar. Deixa eu ver aqui nas minhas alimentações, é boa que eu tô com fome. Nas minhas anotações. Divertidamente, de 2015, que ele aborda esse filme por meio da Riley, né, uma adolescente, e a cabeça dela se passa como uma sala de comandos em que eu tenho emoções primárias como raiva, nojinho, alegria, tristeza. Acho que eu falei todas. E a gente pode se deleitar com isso e perceber que sim, a nossa cabeça, ela é como uma sala de comandos. Mas e quem controla essa sala de comandos? Tu tá no controle da tua? Ou tu tá sendo controlada por ela? Esse é o X da questão aqui. Se tu parar pra pensar numa criança, ela não sabe expressar os sentimentos dela, tá? Imagina, se alguém de vocês aqui tem um filho pequeno, não sabe expressar o que tá sentindo. O que ela faz? Ela morde, ela bate, ela grita, ela chora. E aí, na vida adulta, talvez essa criança continue tendo reações tidas como desproporcionais. Porque nós não nascemos com a habilidade de saber lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. A gente normalmente não sabe, inclusive, dizer o que está sentindo. Quantas vezes tu não quis dizer algo e não era bem aquilo que tu estava dizendo, e aí o negócio não funcionou direito, e tu ficou chateada, mas tu não conseguia colocar em palavras aquilo que tu estava sentindo, e aí tu foi lá e conversou com uma amiga. E ao conversar com uma amiga, se escutar e ajudar com a interlocução dela, daqui a pouco, era isso que eu estava sentindo. Deixa eu arrumar aqui a minha luz. Muitos de nós somos analfabetos emocionais. É isso mesmo que eu tô te dizendo. Sabe por quê? Porque a gente não foi ensinado. Não tem matéria no colégio, nem na faculdade, que nos ensine a como lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Muito antes, pelo contrário. A própria sociedade e nós mesmas nos cobramos em estar perfeitamente maravilhosas, divas, deslumbrantes o tempo inteiro. Como assim? Eu vou estar triste, eu tenho tudo. Como assim eu vou estar reclamando se tá tudo certo? A gente vai se questionando. A gente fica se cobrando que tem que ter disposição, que tem que ter foco, que tem que ter bom humor, que tem que estar sempre disposta.
De preferência, sexy também. Eu sempre acrescento isso. Porque eu acho, inclusive, engraçado acrescentar isso. Porque não me diz que não tem uma mulher que não me entenda, né? Que quando a gente tá na pauleira do dia a dia, homens que nos respeitem, Dia Internacional da Mulher, a última coisa que a gente lembra é que sexo existe. Mas essa é uma realidade, tá? Não me deixa sozinha. Não me deixa sozinha. Então, nós temos essa emoção que vai disparar por conta dessas questões fisiológicas, bioquímicas, esse sentimento. E aí, não tem essa emoção, sentimento ruim. Tem saber lidar com o que se apresenta. E quando eu sei lidar, quando eu sei, digamos assim, surfar nessas ondas, porque emoções e sentimentos são como ondas que vêm e que vão. Quando eu aprendo a surfar, a navegar, a pegar um jacaré, tudo acaba ficando muito mais leve e mais simples no nosso dia a dia. Mais fácil de se lidar. Começa a ficar mais flexível, mais tolerante, mais compreensiva. Começa primeiro contigo mesma. E depois, invariavelmente, com os outros. Porque se tu me disser que eu tô equivocada aqui, eu vou te pedir que me prove. Quando foi que tu estavas bem contigo e veio uma pessoa cuspindo fogo e tu pensou assim, pode fazer o que quiser. Hoje tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu tô de bem. Eu acordei bem. Vai dizer. Por isso que eu prego tanto aqui. Que uma mãe, se não estiver bem, dificilmente vai fazer bem pro seu filho. Dificilmente o seu filho vai estar bem. E a maior cura, que a gente não fala de cura quando tá falando a respeito dessa abstração, a gente fala de remissão, né, de sintomas. Mas o maior presente que a gente pode dar pro outro é o nosso bem-estar, porque isso repercute diretamente nas nossas relações. Olha, se teu marido é esperto, ele te ajuda a ficar bem, ou te incentiva a buscar ajuda nesse sentido, porque vai respingar diretamente nele. E aí, a gente tem que lembrar que nós, seres humaninhos, somos duais. Como assim? Luz, sombra, feminino, masculino, defeitos e qualidades. E o bicho pega quando a gente resolve ignorar a nossa sombra. E aqui deixa eu te dar um adendo. Eu jamais vou dizer para tu pegar os teus pontos fracos e tentar equilibrar com os teus pontos fortes. Porque eu acho isso uma baita sacanagem. O que acontece aqui? Eu tenho meus pontos fortes, aquilo que me destaca, aquilo onde eu sou boa. E tenho meus pontos fracos, meus defeitos, meus mimimis, minhas coisas. Quando eu faço isso, o que eu faço? Eu faço assim, ó. Então eu baixo um, levanto o outro, e aí? O que eu sou? Um ser humaninho na média. E eu duvido que tu queira ser isso. E tá tudo bem se pra ti estiver confortável e tu estiver conquistando todas as coisas que tu quer, assim. Mas dentro disso que eu tô falando, eu vou ter que gastar muita energia pra equalizar. Então, o que a gente faz por meio do autoconhecimento, né? A gente maximiza as qualidades e administra, neutraliza teus pontos fracos. Porque essa história de buscar talento, querendo ser bom em tudo, minha filha, não existe. Pensa num profissional que generaliza, que ataca em todas as posições. Normalmente é uma pessoa que não vai. Mas não tô dizendo pra te virar o especialista da especialista da especialista da especialista da especialista, né? Tipo as atrações de Gramado, né? Que hoje em dia é o maior parque temático virado pro leste dos Alpes suíços. Sabe? Faz um negócio tão específico que não tem como não ser o primeiro Master Blaster do mundo, né? Então, tu precisa ter essa noção. E quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, não quer dizer que tu vai virar a pessoa mais zen da face da terra. Isso é um mito, esse equilíbrio. Aqui a questão é encontrar o equilíbrio dentro do desconforto. E o desconforto acaba, na grande maioria das vezes, sendo uma bênção. Porque me diz quem é que evolui se não tá no desconforto. Se tá tudo bem, obrigada, por que eu vou evoluir?
Tu pode evoluir porque tu te coloca em desconforto pra evoluir. São outros 500. Eu, muitas vezes, o negócio tá confortável, aí eu estranho. Ah, não. Então, agora que tá confortável, isso quer dizer que é a minha zona de segurança, que eu já dominei o campinho, o que eu posso fazer de diferente pra dar um up nisso aqui? E não precisa ser nada mirabolante, porque a gente acha que pra ter sucesso precisa de grandes atos. Não, é nessa de um pouquinho melhor a cada dia que daqui a pouco o copo transborda. Por isso interessante a constância. Por isso interessante ser comprometida consigo mesmo. Por isso interessante a consistência. Tá, mas continuando aqui, eu olhando os meus alfarrábios. Alfarrábios seria isso, né? Meus manuscritos. A consequência da nossa educação atualmente é a da invalidação, né? A gente normalmente não para pra pensar o que tá sentindo. Não percebe de onde vem, como veio, do que se alimenta. E aí? Primeiro que tudo começa lá na nossa infância, né? Então, se tu tem filha, começa a prestar atenção no que tá acontecendo, em como tu tá lidando, em como ela tá reagindo. E não é pra tu virar psicóloga, psiquiatra, terapeuta da pequena. É pra tu perceber se tu tá lidando da melhor forma e começar contigo. Porque tu, fazendo contigo, tu faz ato reflexo nela. É o exemplo. Com os nossos pequenos, o que mais serve é o exemplo. Não adianta tu ficar dizendo pra ela comer salada, se daqui a pouco tu vai servir a salada pro pai e o pai diz assim, não quero, né? Me passa a batata frita. Não vai funcionar nunca, né? E a partir disso, tudo que nós acreditamos, a gente passa a enxergar o mundo e projetar no mundo. E aí a gente poderia falar sobre crenças e valores e criando essa realidade. Então eu sempre digo, né, a realidade de tu começa a acreditar que tu é uma pessoa ansiosa e tu vai agir como uma pessoa ansiosa. É claro que eu não estou falando aqui de alguém que tem uma doença diagnosticada. Aí são outros 500 o que eu tô falando aqui. Mas lembra assim, hoje mesmo, por exemplo, eu tive uma mentorada que me deu sinal de vida porque estava se sentindo culpada com uma situação. Daí eu tava na esteira da academia e deixei ela falando ali, né? Ah, não, mentira, tô escutando aqui. Daí ela completou com algo que tava falando. Aí eu perguntei pra ela assim, tu tá culpada ou tu tá confusa? Pensando que se tu tivesse feito diferente, as coisas talvez tivessem se encaminhado para outra. O desfecho teria sido outro. Ela, é exatamente isso. E aí a gente foi conversando. E não é que eu fui dando soluções para ela. Eu fui ajudando, pontuando com algumas perguntas a ela colocar e identificar o que estava sentindo para colocar no lugar as ideias. Tanto que quando ela foi para desligar comigo, ela disse que, tá, como é que tu tá te sentindo agora? Ai, tô me sentindo muito melhor, parece que tudo ficou mais claro. Sim, de uma certa maneira, ela não estava conseguindo fazer sozinha, ela buscou ajuda. E muitas vezes nós temos uma amiga. Agora, isso me lembra de um texto que eu acabei de ler na sexta-feira, do Rubens Alves, Escutatória. Eu estava escutando ativamente o que ela estava me dizendo. Eu estava querendo perceber nela. Então, ainda que eu tivesse as interferências externas, eu desliguei daquilo. Mas e tu? Quando que tu para te escutar? Quando que tu para perceber que tem alguma coisa estranha aqui dentro de ti? Quando criança a gente não foi estimulado a identificar o que a gente está sentindo, o que está se passando com a gente. E isso é muito importante porque nos torna depois seres humaninhas mais assertivas com a gente mesma e com o próximo. Por isso que eu falo tanto aqui com vocês.
a respeito de exteriorizar as emoções. E uma das formas mais práticas e fáceis de exteriorizar nossas emoções é escrevendo, por meio das palavras. Existe uma mágica que quando eu pego aqui, por exemplo, essa aqui é minha agenda, uma das minhas agendas, e pego, minha cabeça está funcionando, vou escrever, e começo a escrever, é como se fosse uma mágica em que eu tiro do abstrato esse fluxo incessante de pensamentos e torno concretos. E aí eu consigo enxergar e clarear. É uma das coisas que eu muito falo para as minhas mentoradas sobre, daqui a pouco, ter um diário que não é só para tu todo dia dizer, querido diário, fiz XYZ. Não. É para também colocar esse fluxo de pensamentos incessantes que tu não tá conseguindo ordenar. Porque quando tu vê, aquilo fica concreto e tu traz mais clareza mental para si. A gente foi, além de invalidada, criadas com a invalidação das nossas... Além de nós termos sido criadas com a invalidação das nossas emoções, fomos ensinadas a reprimir para fazer o que a sociedade, os outros julgam mais adequado. E por conta disso, sofremos sucessivas invalidações. Esses condicionamentos externos nos trouxeram condicionamentos internos e hoje nós somos as nossas piores inimigas. Por isso que, esquecendo de como nós fomos ensinados, a gente tem que perceber qual é o ciclo de realidade que a gente está criando para nós mesmos. O ciclo de realidade aqui, ele funciona por conta de um gatilho que faz com que eu acesse um pensamento. Esse pensamento eu vou dando força. Ao dar força, dispara essa emoção, porque meu corpo começa a sentir algo, vai se manifestando no meu corpo. Uma taquicardia, uma coisinha na boca do estômago, nervoso. E aí, a partir disso, vem um sentimento e eu me identifico com esse sentimento. Quando eu me identifico com esse sentimento, eu passo a me comportar dessa forma. E aí, quais são os sentimentos que tu tem te identificado e tem se comportado? Porque eles vão determinar os teus resultados. E eu não tô dizendo aqui pra tu ir pra frente do espelho e ficar dizendo frases de automotivação ou colocar um óculos cor-de-rosa, tá? Vida real. Mas, por exemplo, disso que eu tô dizendo, tu pode ver que não adianta ser vítima, que tu tem que ser a protagonista da tua vida. E a partir disso, dica super, ultra, mega prática agora. Eu gosto de dizer, respira e vai pro banheiro. Hashtag, foge pro banheiro. Porque ninguém vai discutir contigo as tuas necessidades fisiológicas. Percebeu que tu tá sendo inundada por a emoção, por sentimento que vão te fazer te comportar de uma maneira que tu julga inadequada, que vai te afastar dos teus objetivos. Respira, pede licença e vai no banheiro. E aí, porque a gente não precisa de muito tempo pra isso, tá? Tenta dar nome ao que tu tá sentindo. Tenta perceber em que momento que tu te ativou. O que aconteceu em volta de ti que tu foi ativado. Questiona o que de bom esse sentimento tá querendo te dizer. Se tu não sabe o que de bom, transforma. Porque às vezes a gente não consegue entender essa história do bom. Qual é a intenção positiva dessa parte que te habita fazer com que tu experimente o que tu estás experimentando? Essa minha linguagem aqui faz com que ocorra uma dissociação, tá? Isso aqui é técnica mesmo. Tu vai conseguir te dissociar desse turbilhão que tu tá sentindo. Quando, como se fosse tipo um papo de louca, tu tivesse de frente pra ti mesma e conversando. Ou com alguma parte dentro de ti. Porque às vezes, quando eu estou com as minhas clientes e tô fazendo uma indução hipnótica, ela consegue me dizer assim, essa voz parece que vem aqui do lado direito, essa voz parece que vem do lado esquerdo, essa voz parece que vem aqui do meu peito. E eu peço, te conecta com ela, qual é a intenção positiva? O que ela quer de bom pra ti quando ela faz tu experimentar o que tu experimenta? O que esse sentimento quer me comunicar?
E aí, tu vai tomando ciência disso, vai adquirindo controle sobre ti. E diz, ok, diante de tudo isso, eu escolho reagir dessa forma. Eu sei que parece bem papo de louco isso que eu fiz contigo agora, mas se tu soubesse o quanto isso faz bem, o quanto todo o estresse que tu sente fica desse tamanho. Isso aqui que eu fiz contigo é praticamente uma indução hipnótica. De hipnose clínica, né? Hipnose ericksoniana que se chama. Se tu colocar em prática todas as vezes que tu perceber que tu vai, por exemplo, explodir, ou que tu tá sentindo algo que tu classifica como ruim, minha filha, tu vai ser um ser humaninho iluminado. Agora, eu te dei toda essa técnica, mas não estou dizendo ela pra tu pegar e se invalidar. Não, vai ter dias que tu vai acordar na TPM e vai querer acabar com meio mundo. Ok? Porque eu disse antes, as emoções são como um mar, são como ondas que a gente tem que aprender a navegar. Então, não te invalida também. Ai, que droga, pronto. Tava tão bem nos últimos dias e agora eu senti isso. Não, né, pessoa? E qualquer coisa que precisar, manda um direct, me chama. Eu vou te ajudar com o maior prazer se tiver ao meu alcance. Então, um ótimo dia pra ti. E a gente vai se falando.